Hey guys, tudo bom? Hoje a gente vai focar em Present Perfect. Antes de tudo, eu quero falar pra vocês que o verbo have ou has, a gente tem que lembrar que ele é um verbo auxiliar, nesse caso da estrutura. Ele vai ajudar na estrutura do Present Perfect. Então, a gente não tem que pensar dele como um verbo ter, não nesse caso. Então, como sempre, a gente tem affirmative, negative e interrogative. No affirmative, a estrutura que a gente vai ter é subject, I, you, he, she, it, we, they. O verbo auxiliar have. O verbo na terceira coluna, no past participle. E o complemento da frase. Então, vamos pegar um exemplo, dois exemplos, um com have e um com has. I have worked. I have worked. Perfeito. Ou, she has seen Arthur, por exemplo. Eu trabalhei e ela viu o Arthur. Na parte da negative, a gente tem que lembrar que a gente coloca o have como have not ou haven't e o has como has not ou hasn't. Então, usando os mesmos exemplos. I haven't ou have not worked. She hasn't ou she has not seen Arthur. Eu não trabalhei. Ela não viu o Arthur. Perfeito. Agora, no interrogative, a gente, como sempre, vai trocar. O verbo auxiliar have ou has vai ficar na frente. Depois, a gente vai ter o nosso subject, nosso sujeito. E depois, a gente vai ter o verbo na terceira coluna, no past participle, e a continuação, o complemento. Então, usando esses mesmos exemplos que eu dei para vocês, vai ficar have I worked? Eu trabalhei? Has she seen Arthur? Ela viu o Arthur? Vai ficar desta forma. A gente tem que lembrar também que tem que tomar cuidado com a confusão dele com o simple past. A gente não pode usar o present perfect falando sobre tempo. A gente não vai focar no tempo de jeito nenhum. Então, se eu quiser falar que ela viu o Arthur ontem, a gente vai ter que usar o simple past. She saw Arthur yesterday. Porque essa expressão a gente usa somente no simple past. Então, o certo ficaria she has seen Arthur. Pronto, porque o fato é mais importante do que quando ele aconteceu. A gente também vai usar ele para life experience, para experiências da vida, que é o principal. E com ele a gente também tem algumas expressões para usar com ele, como yet, que é ainda. O just, que é uma expressão que a gente usa quando acaba de acontecer. O ever. O never, I have never, eu nunca, I have never seen Sofia, eu nunca vi a Sofia. I have just opened the door, eu acabei de abrir a porta. I haven't read this book yet, eu não li esse livro ainda. Então, tem algumas expressões pra gente estudar que vão ser usadas no present perfect para serem expressadas melhores, tá? Então, aqui embaixo a gente tem uns exercícios para vocês treinarem. E qualquer dúvida, coloca aí nos comentários, tá? Bye!